Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Um ótimo domingo a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Curta esse vídeo, é legal, dá uma fortalecida. Pega esse vídeo, link, espalha aí para os grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. É um prazer para nós estarmos aqui nesse domingo, dia 11 de abril de 2021, trazendo notícias e informações do Vasco da Gama. Bom, o Vasco treinando para o jogo de quarta-feira contra o Flamengo, um jogo importante, o Vasco precisa vencer. Treinamentos ontem, treinamentos hoje, você está vendo aí fotos da atividade, o grupo que teve a folga depois da vitória em Tombos, quinta-feira folga para todo mundo, sexta-feira já teve reapresentação, aquele treinamento regenerativo, no sábado, ontem treinamento e hoje também treinamento. Porque o jogo de quarta-feira passou a ser um jogo muito importante para o Vasco, porque a rodada do Campeonato Carioca é uma rodada que não ajudou muito, mas pelo menos a gente tem que pensar, o Vasco tem que depender dele. Eu estou aqui mexendo nos meus cadernos porque eu vou dar uma olhada aqui na classificação que eu vou botar aí na tela para você dar uma olhada. Dependendo do jogo do Fluminense, o Fluminense joga nessa rodada contra o Nova Iguaçu, só a vitória quarta-feira interessa para o Vasco se manter vivo ainda, com alguma chance de se classificar para as semifinais da Taça Guanabara. Volta Redonda empatou com o Botafogo ontem, é o líder do campeonato. O Flamengo vai ser nosso adversário, é o segundo colocado. E a Portuguesa goleou e está em terceiro lugar, o que não foi um resultado muito bom. Mas esqueçamos esses três, porque esses três aí não são mais adversários. Os adversários do Vasco são: o quarto colocado hoje é o Fluminense, com 13 pontos em 8 jogos. Fluminense que pega o Nova Iguaçu. Depois vem o Botafogo, que tem 9 jogos. Fez ontem o jogo de número 8 contra a equipe do Volta Redonda, está com 12 pontos. Em sexto lugar, o Resende, que pulou para 11 pontos em 9 jogos, venceu ontem também, mas o Resende vai ser nosso adversário. Confronto direto, dá pra gente passar. Em sétimo, o Madureira, que tem 11 pontos em 8 jogos, o Madureira que enfrenta o Boa Vista. E o Vasco caiu para a 8ª colocação com 10 pontos em 8 jogos. Por que só interessa a vitória em cima do Flamengo se o Fluminense vencer? Porque o Fluminense tem 3 jogos, o Fluminense tem 13, vai a 22. O máximo que o Vasco chega é a 19. Então o Vasco tem que se manter e tem que torcer contra o Fluminense. Mas e aí, o Fluminense tem chance de perder pontos? Sim, porque o Fluminense enfrenta 2 adversários que estão nessa briga depois do Nova Iguaçu, o Botafogo e o Madureira. Por isso, é importante que o Vasco se mantenha bem, vença o Flamengo para continuar com essa chance. Agora, se o Fluminense não vencer o Nova Iguaçu, digamos aí que tropece, um empate, vai a 14 pontos, se o Vasco não perder para o Flamengo, vai continuar com 3 pontos. E aí vai se esperar no confronto do Fluminense com o Botafogo que o Fluminense possa perder mais pontos. E aí o Vasco tem Boa Vista e Resende, que teoricamente estariam aí com poucas chances. O Resende um pouquinho mais, entrou na briga, o Boa Vista está um pouquinho atrás, o Boa Vista pega o Madureira, enfim, tá confuso ainda. Mas a nossa briga é com o Fluminense. O Fluminense realmente a gente tem que secar que o Fluminense não consiga somar mais de 19 pontos, que é o máximo que o Vasco da Gama vai conseguir. Mas o importante é o seguinte, o jogo de quarta-feira torna-se ainda mais decisivo dependendo do Fluminense. Já é decisivo. O Vasco, para se manter vivo, precisa vencer, precisa conseguir a classificação. E para esse jogo, a maior preocupação tem sido sempre as questões de bola parada. Eu fiz um retrospecto aqui porque eu vou trazer um convidado muito ilustre, que é o zagueiro Hernando, agradecendo a assessoria de comunicação do Vasco, ao querido Carlos Gregório, porque nos fez chegar as perguntas ao zagueiro Hernando, porque eu estava fazendo aqui um retrospecto dessa questão da bola parada, que começou ali para o jogo do Nova Iguaçu, né? O jogo do Nova Iguaçu, nós tomamos 2 gols, nenhum de bola parada, um gol contra, inclusive do Ricardo Graça, o Hernando estava em campo. Depois, o Vasco tomou um gol do Botafogo, um gol contra do Zeca, o Hernando estava em campo, no empate em 1-1, mas o Hernando acabou machucando nesse jogo. E aí vieram os jogos em que o Vasco começou a tomar bola parada, gol de bola parada. Foi assim contra o Macaé, o gol do Macaé do zagueiro Dante, os 2 gols do Madureira, que o Hernando não estava em campo. Depois contra o Fluminense, ele também estava fora, o gol do Fred. E aí contra o Bangu, nós tomamos um gol de bola parada, o Hernando também não estava. Portanto, a presença do Hernando é muito importante. Ah, mas ele jogou contra o Tombense. Mas exatamente quando ele saiu, nós tomamos o gol de bola parada.
o que dá uma segurança de que o Hernando é um jogador importante dentro desse esquema, porque os zagueiros que vêm substituindo ou aqueles que entram eventualmente não têm conseguido barrar. Castan tem jogado algumas dessas partidas e Lucão também tem jogado todas. Hernando sim, que ficou um período fora, que ele inclusive vai explicar nesse papo, mas quando ele está em campo, o Vasco não tem tomado gol de bola parada, o que realmente é muito importante. Vamos ouvir então o zagueiro Hernando, que vai começar falando sobre Vanderlei. O zagueiro fala sobre o novo goleiro do Vasco, que chega, e já já a gente vai falar sobre a situação de Vanderlei. Hernando fala sobre a chegada de Vanderlei. O Vanderlei é um goleiro muito experiente, né, com passagens por outros clubes grandes, fez grandes atuações em outras edições do Campeonato Brasileiro e tenho certeza que vem para somar na nossa equipe, para ajudar os goleiros mais novos, para ajudar o sistema defensivo. Então a gente espera que ele, juntamente com o nosso grupo, a gente possa fazer uma excelente temporada e com certeza é um goleiro que tem todo o respaldo da comissão técnica e dos nossos treinadores para que juntos consigamos fazer um bom ano. Agora, o aspecto principal, bola parada, a preocupação em relação à bola parada. Como corrigir isso, Hernando? Infelizmente, os números comprovam, né, que a gente tem tomado alguns gols de bola parada e o que tem que fazer nos treinamentos a gente procurar encaixar melhor essa marcação. O Marcelo já nesse jogo contra a Tombense ele fez uma marcação alternativa, tirando os seus melhores cabeceadores para fazer uma marcação individual e depois uma linha com Cano, Andrei e o Matias ali. Então acho que vai ser importante também, porque está mudando toda uma estrutura de marcação e a gente precisa de tempo para treinar, para melhorar. E eu creio que com esses treinamentos a gente vai melhorar e adaptarmos melhor. Ele ficou aí um período depois do jogo do Botafogo fora, já se levantaram logo as dúvidas, mas poxa, será que ele não está bem? Será que já veio com lesão? É bom lembrar que o Hernando jogou quase todas as partidas do Campeonato Brasileiro pelo Bahia, sim, e não teve período de férias, já veio direto para o Vasco, já veio logo treinar, já veio logo se apresentar e obviamente sentiu um desgaste muscular, mas já está bem. E ele esclarece essa situação. Não, eu tenho um histórico pequeno de lesões. Infelizmente eu senti um desconforto no jogo contra o Botafogo, mas foi devido à sequência de jogos que eu fiz no Bahia. Foram 30 jogos no Campeonato Brasileiro, logo depois não tive como fazer um trabalho de fortalecimento, teve todo o processo aí de contratação para vir para o Vasco. Quando cheguei já fiz treinamento durante a semana e já fui para o jogo. Então foi mais essa questão de não ter uma pré-temporada ali, de não ter um fortalecimento adequado, mas parte do departamento médico do clube tem me dado um respaldo muito bom. Depois desse jogo do Botafogo eu fiquei algum período ali com eles para fazer esse tratamento desse edema que eu tive na coxa, mas eu creio que com a volta agora nesse jogo da Tombense eu já pude fazer um bom jogo. No finalzinho ali não senti nada da lesão, foi mais um cansaço, porque fiquei pouco tempo aí sem atuar. E agora espero ter uma sequência aí de vários jogos e poder contribuir para o Vasco conseguir as vitórias. Na quarta-feira é um jogo de debutante para muita gente, né? Porque é o primeiro Vasco e Flamengo de quase todos. Porque, por exemplo, se não vejamos, Hernando nunca jogou um Vasco e Flamengo. Zeca nunca jogou um Vasco e Flamengo. Matias Galarça nunca jogou no Maracanã e nunca jogou um Vasco e Flamengo profissional. Marquinhos Gabriel, da mesma forma. Morato, da mesma forma. Aliás, vai jogar a sua segunda partida no Maracanã. É um jogo importante para muita gente. E o Hernando fala desse encontro da quarta-feira. Não é diferente, né? Jogar clássico, independente da região, é muito difícil. Como você citou, já joguei alguns grenais. Alguns clássicos grandes de Goiás e Vila, mas Flamengo e Vasco é diferente. Eu estou ansioso para poder estrear bem com a camisa do Vasco nesse clássico. A gente sabe que é um jogo que se decide nos detalhes, a gente tem que estar muito atento e espero aí, juntamente com meus companheiros, fazer um ótimo clássico e conseguir essa vitória. Do outro lado, dois atacantes muito perigosos e que costumam dar muito trabalho, o Gabriel Barbosa e o Bruno Henrique. E o Hernando fala
como conseguir marcar esses dois atacantes do Flamengo. Na minha visão, acho que a nossa equipe tem que ter um bom encaixe defensivo para que individualmente a gente possa sobressair. A gente sabe que a equipe do Flamengo é uma equipe qualificada, não só o Bruno Henrique e o Gabigol, mas são vários jogadores que a gente tem que estar atento ali no ataque deles para que nosso sistema defensivo possa sobressair e dando essa tranquilidade, principalmente de marcação ali atrás, para o pessoal da frente construir as jogadas e poder também ficar com a bola na frente para que a gente possa tirar o time de trás e ter uma maior tranquilidade nesse encaixe de marcação. O segredo é cada um cumprir bem o seu papel, a sua função que o Marcelo for colocar taticamente para essa partida e todo mundo obedecendo taticamente. Eu acho que coletivamente a gente vai fazer um bom jogo. O goleiro Vanderlei poderia até estrear na próxima quarta-feira contra o Flamengo. No entanto, o regulamento do Campeonato Carioca deixa bastante claro no seu inciso 2º do artigo 2 de que a inscrição deve ser feita 2 dias antes do jogo da rodada. Ué, mas o jogo é quarta-feira, mas a rodada começou ontem. Esse jogo seria hoje, dia 11. Mas como o Flamengo joga hoje contra o Palmeiras, o jogo passou para quarta-feira. Então a inscrição teria que ser feita na quinta-feira para dar condição de jogo, mesmo que quase para daqui a uma semana. Por isso o Vanderlei não vai estrear. Ele já treinou, você está vendo fotos aí, ele já treinou com o grupo, com os jogadores, com os goleiros e agora vai ser preparado para o jogo do dia 18 contra a equipe do Boa Vista pelo Campeonato Carioca. O Vanderlei não vai estrear contra o Flamengo. Em relação a lesionados, MT e Vinícius, o Vasco soltou um boletim informando que MT evoluiu de maneira satisfatória. Ele tinha um calo ósseo, um problema na vértebra da lombar. Ele está fazendo um trabalho de força na região paravertebral, lombar e também no core. Aqui, na parte de baixo, para você reforçar e ter os músculos da coluna bem reforçados. Ele está sem dor, mas o Vasco não quer dar previsão para a volta do jovem MT. Em relação a Vinícius, aquela pancada que ele tomou no nariz num choque com o Leandro Castan num treinamento, ele foi operado na última sexta-feira. O otorrino-laringologista, Dr. Rinaldo Lopes, disse que a cirurgia foi tranquila, de redução. Ele teve alta ontem e agora vai fazer um trabalho muito mais daqui para baixo. Membros inferiores, também alguma coisa de membros superiores, mas muito mais para manter força. Mas Vinícius e MT devem ainda demorar a reforçar o Vasco da Gama. E para encerrar esse boletim, a gente vai trazer fotos aí do Thales Magno. Thales que está se recuperando, está conseguindo melhorar da lesão que teve do joelho, acabou tendo que operar, fez uma artroscopia, mas está evoluindo. E o Vasco, através do Alexandre Pássaro, você está vendo fotos aí, entregou o prêmio das maiores revelações do futebol, um prêmio específico, revelações nascidas em 1º de janeiro de 2002. A partir dali, o Thales foi incluído entre as maiores revelações dessa idade no futebol mundial. E ele recebeu essa premiação. Parabéns ao Thales Magno, que está em recuperação, e a gente acredita que possa ainda render. É claro que tem muita desconfiança ainda, os torcedores implicam muito com o Thales Magno, mas ele é talentoso, vinha melhorando muito com o Marcelo Cabo, é um jogador de muita capacidade, mas é claro, é muito jovem, pode oscilar e a gente aqui vai estar cobrando. Ninguém aqui vai passar pano nenhum para o Thales Magno. A gente sabe da capacidade dele, sabe da juventude dele, por isso ele está recebendo esse prêmio. Ninguém é louco de dar um prêmio desse sem que ele tivesse algum talento, mas está jogando no Vasco, com a camisa do Vasco, a gente vai cobrar, porque a gente acredita muito que ele possa ainda ajudar o clube. É isso, turma. É o boletim, são as notícias, essa entrevista exclusiva com o Hernando, para você, torcedor do Vasco, ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Nenhuma novidade em relação a reforços, nada, tudo desmentido, de um zagueiro do Ituano de nome Léo, também desmentido pelo clube, nenhuma negociação avançada. O Emerson Rocha informou ontem no Boletim AV em relação ao Tony Anderson, é um jogador também que há um interesse, mas ainda muito superficial por questão de grana, por questão do salário e também porque o Bragantino quer fazer grana com o jogador e falou de muita grana, o Vasco não pode entrar. A situação do volante Michel, de volante, que é uma posição que o Vasco está muito preocupado, assim como a lateral esquerda, esperando os campeonatos terminarem. O Jean, lateral esquerdo do Boa Vista, é um jogador sim que está sendo monitorado. Enfim, vamos esperar durante a semana
A gente deve ter alguma novidade. O Alexandre Pássaro está tratando tudo com muito sigilo e a gente tem que respeitar. Mas a gente vai correr atrás para trazer as melhores informações. Chama a sua atenção para logo mais a partir de 4h30 da tarde, 16h30, eu conto com a sua audiência. Eu estarei ao lado do historiador, do homem que é o cabeça do Museu da Pelada. Quem nunca viu o Museu da Pelada no YouTube, quem nunca viu o Museu da Pelada na televisão, Sérgio Pugliese, que é um profundo conhecedor do futebol, que faz matérias com ídolos do passado. Eu e ele estaremos comandando essa live para trazer muitas histórias do clássico, Vasco da Gama e Flamengo. Olha, a minha maneira de estar sempre antenado está aqui, ó, Vasco e Flamengo, um livro e, além disso, muita memória, muita cabeça. Estaremos com convidados dos anos 80, Pedrinho Vicençotti, ex-lateral esquerdo, que estava naquela finalíssima fantástica de 1982, quando nós ganhamos do grande Flamengo de Zico. Vamos ter Valdir Bigode, que já ganhou muito do Vasco em cima do Flamengo, artilheiraço, já fez gols importantes, a gente vai ouvir o Valdir Bigode. E Maricá, que foi tão emblemático naquela vitória em 1997 no 4-1, que nos levou à final do Campeonato Brasileiro. Enfim, a gente vai bater aí 1h30 de papo, falando só de Vasco e Flamengo. A gente quer ouvir a sua história, você vai entrar no chat, vai participar com a gente. Conte aí a sua história, uma lembrança que você tenha. Todo mundo tem uma história de Vasco e Flamengo e a gente vai registrar aqui. Curta as nossas redes sociais no @Vascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. É sempre um grande prazer ter todos vocês aqui. E também curta o nosso canal AV+. Logo mais eu vou fazer uma live. Eu, Mário Barata e o André, da Casa do Fritz. A gente vai falar de Vasco, vamos discutir futebol e vamos falar de cerveja, que é algo que está sempre junto com o futebol. Os gostos, né? Todo mundo gosta de cerveja, a gente vai falar de cerveja, a gente vai falar de Vasco, enfim. Vai ser um papo com uma gelada do lado, a gente vai descontrair, no canal AV+, é assim, sempre muita resenha. Um ótimo domingo para todos vocês, se cuidem, fiquem em casa, higiene máxima, máscara, para a gente se cuidar e a gente se livrar desse terrível vírus que vai acabar. Vacina sempre. Grande abraço a todos vocês e parabéns a todos aqueles que fizeram a live de ontem no canal Atenção Vascaínos, o Emerson Rocha, a Mário Barata, a Tereza, a Vitória, enfim, foi um show, o depoimento do Felipe Rocha, a origem do Vasco, a negritude vascaína, tão importante a gente valorizar isso. A gente precisa definitivamente entender que essa história do nosso clube é a história do Brasil. Vamos respeitar raças e cores. Grande abraço a todos vocês, bom domingo, mais tarde a gente se fala. Tchau, turma.